Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. O evangelho que a igreja nos propõe hoje está em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os discípulos aproximaram-se de Jesus, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu saiba. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. E vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje é meio enigmático. O evangelho de hoje apresenta uma ideia, num primeiro momento, numa primeira análise, numa exegese superficial. A pessoa que estiver lendo essa palavra sem conhecer a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério, sem ter o conhecimento desses 2000 anos de história da igreja e da pessoa de Jesus, a pessoa pode fazer uma interpretação de que Jesus quer salvar algumas pessoas e a outras pessoas Jesus não quer salvar. Uma exegese mais superficial dá a entender que Jesus é um Deus seletivo, que veio salvar alguns, mas a outros ele faz questão de não salvar, e para não salvar, ele inclusive fala em parábolas para que as pessoas não entendam e não se convertam. Presta atenção nesse texto do evangelho de hoje. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Então os discípulos são bem-aventurados, são felizes, porque a eles sim é dado ouvir o que Jesus fala, entender o que Jesus fala, ver as obras de Jesus. Mas em contrapartida, no versículo 15, parece que Jesus, para alguns, Jesus não quer conceder a sua salvação. Presta atenção no versículo 14 e 15. Versículo 13, a partir do 13. Eis porque eles falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Dá a entender que Jesus falava então em parábolas para que algumas pessoas não compreendessem mesmo. E ele termina no versículo 15 dizendo: porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e ouçarem. Então dá a entender que Jesus não quer que essas pessoas se convertam, para que não se convertam e ouçarem. É como se ele dissesse: caso eles se converterem, eu tenho que sará-los, mas eu quero que eles não se convertam, eu quero que eles não que eu não os sare, que eu não os tenha que sarar, e assim eles continuem marcha ao inferno, a passos largos para o inferno. Queridos, mas esse não é o nosso Deus. Essa exegese é uma exegese literal
ipsis literis do que está na letra da lei, na letra da Sagrada Escritura. Mas é preciso fazer uma exegese completa, entender o texto no contexto. E o contexto, em primeiro lugar, é saber e conhecer quem é Jesus. Jesus é o Deus eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus é o Deus que, junto com o Pai e o Espírito Santo, criaram todas as coisas. A Santíssima Trindade é um Deus em 3 pessoas. Jesus é aquele Deus que foi traído por Eva, que foi traído por Adão. Jesus é aquele Deus que visitou Adão após o seu pecado, e Adão e Eva se esconderam dele. Jesus é aquele Deus que fez aliança com Abraão. Jesus é aquele que fez a promessa a Abraão. Jesus é aquele Deus que enviou profetas como Isaías, como Jeremias. Jesus é aquele Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Jesus é aquele Deus que havia prometido que enviaria o Messias, o filho de Davi, que haveria de reinar sobre Israel eternamente, o seu reino não teria fim. Jesus é esse Deus que se fez homem. E por que Jesus se fez homem? Para nos salvar. As portas do céu estavam fechadas para nós. Jesus então se faz homem para abrir para nós as portas do céu com a senha da cruz. As portas do céu estavam trancadas e era preciso digitar uma senha para abrir essa porta. E essa senha é o sangue de Cristo. Essa senha é a cruz, é a paixão do Senhor. Na cruz ele sofreu e pagou os nossos pecados para nossa salvação e para a salvação de todo gênero humano. De maneira que a igreja ensina que existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada. A redenção oferecida é a redenção que Jesus realizou por nós na cruz e ofereceu a nós a salvação. Mas é preciso que a gente aproveite essa redenção. A gente aplique o sangue de Jesus nas nossas vidas. E aí está a senha do Evangelho de hoje. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 10. Quando os discípulos perguntam por que ele falava em parábolas. Versículo 11. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino, mas a eles não. A vós é dado compreender os mistérios do reino. É como se Jesus dissesse: a vocês têm acesso à salvação, mas eles não. Querido, eles não têm acesso à salvação e eles não conseguem compreender os mistérios do reino de Deus, não porque Jesus tenha fechado o coração deles, Jesus tenha se negado a oferecer a eles a salvação. Como eu disse, a redenção oferecida é para todo o gênero humano. Mas acontece que quem fechou o coração e quem obscureceu o entendimento foram os próprios fariseus, foram os próprios saduceus, foram os próprios mestres da lei, aqueles que perseguiam Jesus. Tinham o seu coração fechado e obscurecido, e assim não conseguiam compreender aquilo que Jesus falava. Ou melhor, não queriam compreender aquilo que Jesus falava. E aí está a chave de leitura para esse evangelho. Jesus oferece a salvação para todos, mas nem todos aceitam. Redenção oferecida, redenção aproveitada. Jesus oferece a redenção para todo o gênero humano, mas nem todo gênero humano aceita. Nem todo gênero humano abre as portas do coração a Jesus. Em Apocalipse, o Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes a porta, entrarei e cearei contigo. Jesus bate hoje, por meio desse evangelho, a porta do seu coração. Jesus bate a porta do coração de cada ser humano, mas muitos têm fechado a porta do coração a Jesus. E assim não conseguem compreender a palavra de Jesus. Não se convertam e não permita que Jesus os sare. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Versículo 12. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. E o que é isso que alguns têm e é dado em abundância, e outros não têm e é tirado até mesmo o que tem? É a caridade, é o amor. Se você amar a Jesus, você vai abrir as portas do seu coração a Jesus. E quem tem amor será lhe dado ainda mais e terá amor em abundância. Amor é o único tesouro que quanto mais você dá aos outros, mais você tem. Amor é o único tesouro que quanto mais você reparte, o seu tesouro mais cresce. Se você tem dinheiro, quanto mais você reparte dinheiro, menos dinheiro você tem. Se você tem prata, ouro,
imóveis, carros, fortuna, segundo esse mundo, quanto mais você reparte a sua fortuna, menos fortuna você tem. Mas a fortuna do céu, que é a caridade, que é o amor, quanto mais você dá, mais você tem. Por isso que Jesus vai dizer aqui, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Aquele que não ama, cada vez ama menos. Aquele que se fecha no egoísmo, cada vez se torna mais egoísta. Aquele que se recusa a amar, cada vez tem menos amor no coração. Queridos, o amor a Jesus é viver os seus mandamentos. Foi o próprio Jesus que disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos, aquele que obedece à lei do Senhor, esse tem amor. E cada vez mais Jesus vai derramar amor na alma dessa pessoa, e essa pessoa vai crescendo em amor, em amor, em amor, crescendo em amor, crescendo em intimidade com Jesus. Quanto mais ela se esforça para cumprir o bem, para fazer os mandamentos, para cumprir os mandamentos do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, cada vez mais Jesus derrama graças sobre esta vida. E a pessoa vai amando a cada dia, amando mais e mais a Jesus. Esse é o processo de santidade. Em contrapartida, quando as pessoas se fecham à redenção que Jesus oferece e se recusam a aceitar a redenção de Jesus, em outras palavras, se recusam a viver os seus mandamentos, cada vez mais a pessoa vai descendo rumo ao inferno. Espiritualmente, a gente nunca está parado. Espiritualmente, a gente está sempre em movimento. Ou você sobe, ou você desce. Quanto mais amamos a Jesus e guardamos os seus mandamentos, se cumpre aqui o que Jesus disse no versículo 12, ao que tem será lhe dado e terá em abundância. Cada vez que você cumpre o mandamento do Senhor por amor a Ele, você cresce no amor. Cada vez que você desobedece a Jesus egoisticamente para fazer não a vontade de Deus, mas a sua vontade, mais você desce. Qual é o sentido que você tem tomado na sua vida? Para qual direção você tem rumado? Hoje, peça a Jesus a graça de amá-lo. São João Bosco tem uma frase que diz assim: ser bom não é deixar de errar. Ser bom é se esforçar para fazer o bem. Que essa frase seja o seu norte nesse dia. Para que essa palavra de Jesus do versículo 12, aquele que tem, se lhe dará e terá em abundância. Que essa palavra se cumpra na sua vida. Se esforce hoje para fazer a vontade de Jesus. Lute contra o pecado. Ainda que seja o pecado venial. Porque se entregar deliberadamente ao pecado venial é um vício tremendo chamado tibieza. Mornidão espiritual. Em Apocalipse 3, Jesus diz: tenho contra ti que não és nem frio nem quente, mas como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa mornidão espiritual, esse relaxamento espiritual de não se importar em cometer pecados veniais, vai fazendo com que o seu coração se feche à vontade de Deus e você vai ladeira abaixo. Hoje, lute para fazer a vontade de Deus, lute para amar a Jesus. Como eu disse, o Senhor já deixou muito claro o que é o amor a Ele. Não é sentimento, não são emoções, não são suspiros na igreja, não é prazer em rezar, alegria em rezar. Tudo isso faz parte do amor, são consequências do amor a Deus. Mas o amor a Deus é guardar os seus mandamentos. Mais uma vez hoje, nesta quinta-feira, Jesus oferece para você a sua redenção. Foi por você que Ele morreu na cruz. Foi por você que durante 3 horas Ele sofreu uma paixão ignominiosa e terrível no patíbulo da cruz, para que você um dia estivesse no céu. No céu tem um trono com seu nome. No céu tem um trono com seu nome. Conquista esse trono, vivendo os mandamentos do Senhor, amando a Jesus na prática, amando a Jesus com a vida. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Que Deus te abençoe e viva Maria.